Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Flávio Bica, eu estou na liderança do Partido Novo em Garopaba e sou gestor de recursos, trabalho com investimentos, finanças e economia há 20 anos, tenho credenciamento na CVM, então vou falar sobre um assunto que eu entendo um pouquinho. Hoje eu vou opinar sobre o Tarifa Zero, a implantação da gratuidade no transporte público de Garopaba. Eu vou iniciar aqui com uma citação de Adrian Rogers. Vocês podem pesquisar sobre ele no Google, na internet. Ele tem algumas frases marcantes e uma delas ele diz que onde cada pessoa que recebe sem trabalhar, uma outra pessoa tem que trabalhar sem receber. O governo não pode dar nada sem tirar de alguém primeiro. E quando metade da população se aperceber da ideia de que não precisa trabalhar porque a outra metade vai sustentá-la, e quando essa outra metade entender que não vale a pena trabalhar para sustentar essa primeira metade, então a gente chega ao princípio do fim de uma nação. Bom, pessoal, sobre o projeto Tarifa Zero, não sei quantos vocês estão por dentro, mas vou fazer um breve resumo. Eu comecei a ouvir falar sobre ele no ano passado, 2022, né? E fui numa audiência na Câmara de Garopaba em agosto, onde inúmeras discussões se deram, né? E supostamente preocupado com o desequilíbrio financeiro do contrato, o governo de Garopaba deu fim a uma demanda judicial com a empresa que presta o serviço, através de um acordo direto com essa empresa de transporte para fornecer ônibus de graça sem a cobrança de tarifa para a população. Tá? Então, nessa decisão final, não houve a participação do legislativo de Garopaba, que por si só já era já gerou uma grande polêmica. Tá? Esse projeto, essa ação do governo executivo de Garopaba, ele provoca várias distorções e ineficiências econômicas e ele é um mau incentivo à sua população. Ele subtraiu a tarifa do ônibus, do transporte público, e com isso ele tirou o melhor instrumento para regular a oferta e demanda desse mercado. O governo de Garopaba ele deu ênfase a esse problema financeiro do contrato para tomar essa atitude, né? Isso eu percebi bastante ao passar do tempo, né? Alegando que não tinha uma solução melhor. Mas ele está fazendo questão de colher os benefícios políticos dessa ação, promovendo o ônibus de graça, ostensivamente em mídias sociais e nas pinturas dos ônibus de Garopaba. E então também faltou dar transparência nessa decisão junto à empresa, nesse acordo para os números envolvidos. Eu vi o vídeo gravado pelo prefeito na semana passada, quando inaugurou o Tarifa Zero em Garopaba, e lá ele não dava assim a devida importância a esse assunto, né? Ele avançou, ele ainda sugeriu que que a matemática financeira para a prefeitura sem a tarifa se igualaria à situação com a cobrança de tarifa, né? Não falou de valores, então acho que ele foi ali, faltou um pouquinho com a precisão sobre um assunto tão importante quanto esse. E além disso, as justificativas da prefeitura e de alguns vereadores que apoiaram essa ideia em Garopaba do Tarifa Zero vão de supostos benefícios ambientais, econômicos, da distribuição de renda e até atendimento constitucional, né? Já que transporte seria um suposto direito constitucional, né? Enfim, a nossa Constituição ela nos dá muitos direitos, só não diz como é que isso vai ser pago, né? Alguns autores dizem até que ela tem alguma esquizofrenia econômica. Eu concordo bastante com isso. Bom, vamos então aqui passar por alguma dessas alegações de benefício do Tarifa Zero. A primeira alegação, alegação número 1, o Tarifa Zero reduz congestionamentos e ele é mais sustentável sob o ponto de vista ambiental. Bom, as evidências mostram que não cobrar tarifas de ônibus não tira as pessoas de seus veículos particulares. Pelo contrário, as evidências pesquisadas dizem que as pessoas deixam de ir a pé e até utilizarem bicicletas para entrarem nos ônibus. O que os estudos mostram que há um aumento de demanda esperado de até cerca de 30% com a adoção tarifa zero. Então é mais ônibus circulando, mais combustível fóssil sendo queimado, mais CO2 jogado na atmosfera para transportar pessoas que antes estariam indo de um ponto ao outro sem esse tipo de consumo. A alegação 2. O tarifa zero tem impacto positivo na economia. Aqui um grande desconhecimento econômico, e aí eu vou sim até dizer que
fazer a ressalva, né? A economia é aquela área que todo mundo dá um pitaco, mas que ela tem uma densidade, uma profundidade muito grande, além do senso comum das pessoas, né? O Tarifa Zero ele age contra a descentralização das cidades. Ele retira a atratividade de negócios de bairro e impacta até o mercado imobiliário. Vejamos, as expansões de moradia, elas podem se acelerar para a periferia quando o custo de mobilidade tende a zero, desconstruindo o planejamento familiar na aquisição de imóveis que fizeram investimentos para otimizarem suas vidas. Agora você coloque no lugar daquele empreendedor de bairro, né, que foi lá, se esforçou para abrir um negócio de comércio para atender uma comunidade do seu bairro. A partir de um certo momento, o governo, através de uma decisão centralizada, né, e sem discutir com a população, ele diz que o transporte agora é gratuito. E aí, a partir de então, o que as pessoas vão preferir? A se deslocarem aos locais que têm mais apelo comercial, que no caso de Garopaba é o centro de Garopaba, que tem proximidade ao mar, tem outras alternativas de lazer, né? E como é que fica esse pequeno empreendedor de bairro? Que fez todo o esforço para abrir seu negócio, ou que se planejou para isso, já comprou terreno. Então, vocês vejam que o impacto é gigantesco, ele é difícil de mensurar, eu concordo, mas é um grande impacto e ele não foi considerado, nunca foi discutido isso. Tá? E eu até entendo que muitos políticos, né, talvez não tenham a expertise para tratar desse assunto, mas tem que ser pontuado. Muita gente está sendo prejudicada por causa dessa questão econômica, né? E até vou mais longe, né? O aquecimento do comércio esperado pela Prefeitura de Garopaba e políticos que defendem esse tipo de ação, ele se dá apenas no curto prazo, porque ele onera o setor produtivo com mais carga tributária, com pressão de impostos ou impostos que poderiam ser reduzidos, né? Ele afeta a renda disponível dos cidadãos, porque o Estado fica com um quinhão maior do cidadão produtivo, e até o emprego, porque ele é uma grande interferência na política. É uma grande interferência na economia. Então o cidadão acha que está tendo um ganho no curto prazo, mas a longo prazo ele vai ter uma piora da sua vida até maior que o ganho que ele tem no curto prazo. Eu sei que não é tão intuitivo entender isso, mas isso é uma realidade da ciência econômica. Bom, quando a gente tem alguma coisa em economia que a gente quer tentar entender qual que é o impacto dela, eu costumo fazer o seguinte, testar a hipótese da seguinte forma. Se uma proposição ela é positiva, se eu aumentar a intensidade dessa proposição, ela deveria me trazer benefícios, né? Então vamos mais longe. Se ao invés de apenas trazer a gratuidade para o transporte público, eu desse gratuidade na conta de luz, na conta de água, até talvez na compra de alimento, né? E quem sabe até moradia, né? Então, se a gratuidade fosse uma coisa boa, não haveria limite para os governos, para o Estado avançar para darem benefícios para o cidadão. Concordam? Fica fácil de entender que se a gente der tudo que o cidadão precisa para viver, para sobreviver, para ter conforto, lazer e até, digamos, abundância em sua vida, o Estado tentar fornecer, obviamente a sociedade não vai funcionar, não vai colapsar. Então, se a gratuidade nas coisas funcionasse, ela funcionaria para todas as coisas da nossa vida, não para apenas uma só. A alegação número 3, justiça social. Vamos ver que até essa alegação ela não sustenta. Bom, deixando de lado qual que é a melhor definição de justiça social, a tarifa zero também é produtiva no sentido de trazer mais igualdade de condição para os cidadãos. Vamos ver? Na medida que a tarifa zero é um benefício estendido a todos, a gente entende que não há distinção de renda dos usuários de ônibus, certo? Então vão ter pessoas que são mais abonadas, menos abonadas, todos vão embarcar no ônibus. Ou seja, o dinheiro público que poderia estar sendo utilizado de maneira mais precisa para transformar a vida de cidadãos que mais precisam, está sendo utilizado para subsidiar o transporte de pessoas que não precisariam desse subsídio. Certo? E só para a gente pensar numa ideia alternativa que seria mais produtiva que a ideia do tarifa zero, seria tipo um bolsa transporte, cadastrar pessoas de baixa renda e dar o benefício de transporte gratuito para essas pessoas. Vocês entendem que assim teria uma grande economia de dinheiro público? Pois é. Além desses 3 aspectos que eu citei aqui, existem mais alguns. O quarto aspecto que eu elenquei aqui seria uma pressão social de imigração, obviamente por Garopaba ter um benefício a mais para os cidadãos como um transporte gratuito, cidadãos, e eu digo cidadãos mais necessitados,
tenderiam a migrar para Garopaba, ou seja, a gente já tem um problema aqui na cidade de elevada migração, uma pressão de migração muito alta, e ainda a gente cria uma política pública que ela é especialmente atrativa para cidadãos mais carentes, ou seja, vai ter mais pressão para cima do Estado, de mais pessoas que demandam bastante do Estado por terem renda baixa e que vão querer habitar a cidade, né? Então a gente encontrou aqui nas nossas pesquisas impactos até na segurança pública. Você veja bem, você tem a liberdade do cidadão adentrar no ônibus, você pode imaginar que pessoas não bem intencionadas, até, vamos dizer assim, pessoas com inclinação a roubo ou a furtos, podem achar ali uma oportunidade, inclusive, sei lá, à noite, horários de ônibus mais vazio, e entrar num ônibus para tentar conseguir fazer um malefício, fazer um mal para as pessoas, né? Tentarem furtá-las, tentarem roubá-las. Em alguns lugares isso gerou pressão por aumento de segurança no transporte público. Bom, pessoal, e encerrando aqui, eu considero pessoalmente que essa decisão foi uma das piores que eu já vi na política municipal, porque além das premissas estarem erradas, né, de acordo com o que eu apresentei aqui, ele estimula os cidadãos a longo prazo a dependerem e demandarem cada vez mais do Estado. A gente viu na pandemia a criação de auxílios emergenciais e depois os políticos não tiveram pulso para encerrar esses auxílios emergenciais e se tornaram perenes. Ou seja, tem sido uma tendência na nossa época o avanço da ideia por parte dos políticos de transformarem o Estado em uma espécie de mãe superprotetora do cidadão. Obviamente não vai dar certo isso, porque aí o Estado acolhe o cidadão em cada onda de dificuldade e desincentiva a única mudança que trará progresso verdadeiro, que é a evolução individual. O famoso ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, né? Bom, o avanço do populismo através do assistencialismo é uma marca negativa desses nossos dias e, infelizmente, a Prefeitura de Garopaba cedeu nesse ponto e deixou uma marca muito negativa que agora não dificilmente se volta atrás. É lamentável. E para encerrar esse assunto aqui, trago mais uma passagem, dessa vez do professor Milton Friedman, um liberal Nobel de Economia, onde ele conclui com muita propriedade que tudo que o Estado nos dá, ele já nos tirou a mais antes, porque é necessário pagar o intermediário nisso tudo. E o intermediário nessa questão, infelizmente, é o Estado, um ente conhecidamente ineficiente para lidar com assuntos econômicos.